Cadê essas pessoas? Então vai, quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda do Chico. Boa noite, meus lindos e lindas, principalmente. Mulher de cabelo feito, com seu dinheiro tá tudo bem. Esperar o Instagram chamar as pessoas aí. Ei, Samara. E a depilação é de neném. Ela não quer guerra com ninguém. Ela... E aí, vocês estão preparados para o assunto de hoje? Olha quem eu trouxe aqui hoje. Para me ajudar a explicar umas coisinhas para vocês sobre o assunto que nós vamos tratar hoje. Digam oi pra Vagi, gente. Vagina. Vamos fazer um exercício aí antes de iniciar a live. Falem vagina em voz alta. Vamos criar um ambiente no qual essa palavra se torne uma palavra assim bem aceita, bem tranquila. Vamos começar a falar disso de uma forma mais aberta. Experimenta e fala em inglês, gente, ó, vagina. Aí fica tudo certo. Oiê, oi, Michi, Samara, boa noite para todos que estão chegando. Nós vamos falar hoje sobre fase folicular. Na live passada, eu não sei se vocês que estão aqui acompanharam. Na última quinta-feira nós falamos sobre plantar a lua. E aí, vocês pensaram sobre o assunto? Plantar a lua nada mais é... Oi, Isabela. Ó, Samuel falou aí. Vagina, vagina. Tem que falar em voz alta. Vagina. Olha que nome lindo, vagina. Boa noite, Fabiano. Boa noite todo mundo que tá chegando aí. Luke chegou agora. Então, eu tava falando sobre os aspectos da menstruação e sobre plantar a luva. Agora nós já saímos um pouquinho da menstruação, só para esclarecer, a menstruação também faz parte da fase folicular. A diferença é que agora nós vamos falar assim sobre um pouquinho adiante, um pouco mais de tempo depois da menstruação, que são os dias que passam. Hoje eu fiz aqui em formato de slide, hoje eu tô bem organizada para quem fazia sempre... Eu escrevia em guardanapo, gente. Antes dos assuntos da live, eu escrevia tudo em guardanapo. Eu chegava aqui e ficava pegando os papéis com os tópicos. Primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Cíntia que entrou agora. Hoje eu vou falar de alguns assuntos que são referentes a vaginoses bacterianas. Gente, eu acho que esse filtro tá me dando um monte de coisinha na cara. Deixa eu ver se eu melhoro o filtro aqui. Pronto. E hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos, algumas vaginoses bacterianas. Então, como eu não avisei muito, aproveita o aviãozinho aí, envia essa live para alguém, envia para uma amiga sua, traz todo mundo para cá. Vamos falar sobre ponto G hoje, até o final da live. Eu vou ensinar para vocês uma técnica para estimular e para vocês alcançarem o orgasmo através da penetração. E por que eu tô falando isso? Porque essa é a fase que tá mais propícia para isso, né? O nosso colo ele vai subindo, ele vai ficando um pouco mais alto e aí a gente comporta melhor uma penetração mais funda. Então essa aula vai ser ideal para vocês aprenderem a estimular o ponto G. Combinado? Então fiquem comigo até o final. Manda aí no aviãozinho, manda coração para mim aí também, se vocês quiserem. E vamos iniciar o assunto. Na verdade, o ciclo menstrual é dividido em duas fases. Fase folicular, começa no primeiro dia da menstruação, e fase lútea. E entre a fase folicular e a fase lútea, nós temos a ovulação. Por que que é importante nós passarmos por esse ciclo? Porque o nosso próprio corpo, durante esse período, cria toda uma caminha, cria todo Como é que eu posso explicar para vocês de um jeito bem didático? É como se o nosso corpo preparasse para uma festa. Sabe quando a gente se arruma? A gente passa maquiagem, o corpo ele se programa, ele se prepara para uma festa. E aí acontece a ovulação. No pico da ovulação, a gente tá com o tesão lá em cima, a libido lá em cima, mas a ovulação é um assunto de amanhã. Hoje nós vamos falar sobre os níveis de estrogênio e progesterona na nossa corrente sanguínea e por que isso é importante. Lembrem, conhecimento é tudo
para que a gente, através do conhecimento, entenda o nosso corpo e aproveite melhor cada fase. Certo? O que vocês estão comentando aí? Denise mandou um oi. Oi, Denise. Paty, boa noite. Então vamos lá, vocês estão prontas? Quem aí conhece a GAD? Alguém conhece a GAD? Gente, o som tá bom? Me dá um feedback aí se o som tá bom, se a imagem tá boa, se não tá travando. Quem conhece a GAD? Vou esperar vocês responderem aí nos comentários. Boa noite. GAD! Todo mundo conhece a GAD, ou pelo menos deveria conhecer. A GAD é uma bactéria que vive na nossa microbiota, mais conhecida como Gardnerella. Qual que é o caso da Gardnerella? A Gardnerella, quando ela tem uma concentração alterada na nossa microbiota, ela vive aqui bonitinha, em paz, ela vive aqui de boa. Mas aí, se por algum motivo ela tem um desequilíbrio, aí ela vai causar coceira, vermelhidão, aquele corrimento, e aí a gente fica desconfortável. Então, a partir de hoje, vocês conhecem Dona Gardnerella, prima da nossa amiga Cândida, candidíase. Então, todo mundo agora conhece a GAD. Não conheço. Nome feio. Pois é, conhece a GAD? Gardnerella. Eu vou falar depois sobre os nomes que eles colocaram para as nossas partes íntimas. Por exemplo, aqui glândulas de Skin, aqui glândulas de Bartholin. Eu vou falar sobre isso, mas num outro momento, que senão a gente desconcentra. Nem sabia o que era. Pois aqui vocês aprendem tudo. Então, Dona GAD, quando você sente muita coceira, vermelhidão, corrimento, pode saber que a Gardnerella tá atacada, digamos assim. E muita coisa acontece quando a nossa GAD tá atacada. Ou Dona Cândida está atacada. Nós não comportamos bem uma relação sexual, porque acaba acontecendo muita dor, né, muito desconforto com a penetração. Então, precisamos manter calmas as nossas bactérias, para que elas não criem ali um ambiente desconfortável. Então, GAD já sabe, Gardnerella. E Cândida, tem alguma Cândida aí, gente? Tomara que não, oh meu Deus. Tem Cândida aí não, né? No meio das minhas alunas. Então, a próxima vez vocês falam, fala para uma amiga de vocês, você conhece a GAD? Gardnerella, pois deveria conhecer aqui, ó, faz parte da nossa microbiota natural. Então, quando ela entra, quando você está muito estressada, não precisa ser exatamente no período menstrual. Quando a gente se estressa muito, abafa usando coletor. Quem usa coletor menstrual aí todo dia? Conte agora. Quando a gente abafa muito usando protetor diário. Quem usa aí todo dia protetor diário? Protetor diário. Hoje nós estamos falando sobre a fase folicular. Eu vou colocar aqui um comentário fixado para quem está chegando. Fase folicular.g. Que no final eu vou ensinar para vocês estimularem o ponto G de vocês na fase folicular. Pera aí, gente, deixa eu fixar aqui no comentário. Ih, não tô conseguindo. Pronto, achei. Então, queridas, cadê? Vocês usam protetor diário? Beijos pra Santa Catarina. Obrigado pelo coração, quem mandou aí. Eu não. Bom, Vivi já disse que não utiliza. Oi, Rayane, boa noite. Então, o protetor diário abafa a nossa região íntima. E isso pode proliferar ali também um certo desconforto e as bactérias ficam desgovernadas. E quando elas ficam desgovernadas, elas vivem em harmonia. Mas, por exemplo, estresse, abafamento, acidez demais ou a vagina muito alcalina, elas acabam ficando descompensadas. Por exemplo, a nossa vagina, naturalmente, ela é mais ácida. Vocês sabiam disso? Tem um pH mais ácido, agora vocês estão sabendo. Então, quando nossa vagina, nós estamos no período menstrual, o sangue ele tem um teor mais alcalino. E aí,
Quando vem a menstruação, entra em contato com o nosso canal vaginal, né, que é mais ácido, acaba gerando ali um pouco de desequilíbrio. E aí pode se manifestar Dona Gade e Dona Cândida. Entenderam? Então, se vocês passam pelo período menstrual e tem algum tipo de desconforto nesse sentido, significa que algumas dessas bactérias ou fungos proliferaram demais, encheu demais dessas bactérias e aí acaba criando um desconforto, corrimento, vermelhidão, uma série de desconfortos que acabam acontecendo por conta da proliferação exagerada dessas bactérias ou fungos. Vocês estão acompanhando ou está muito rápido? Todo mundo entendendo? Então evitem usar protetor diário todos os dias, porque vocês estão abafando a vagina de vocês. E abafando a vagina de vocês, pode ser que as bactérias, nossa microbiota bonitinha que convive aqui dentro do nosso canal vaginal, maior parte do nosso corpo é constituído de bactérias. Se vocês não sabiam disso, estão sabendo agora. Então, essas bactérias que convivem aqui no nosso canal vaginal, quando elas entram em desequilíbrio, acaba gerando aí um desconforto. Alguém já sentiu esse desconforto? Candidíase ou Gardnerella? Vou esperar vocês responderem. Beijo para Goiás, beijo para Recife. Alguém já teve Gardnerella? Ninguém conhece Gardnerella? Vocês estão muito sortudas, minhas seguidoras. Estão maravilhosas. Ninguém conhece Gardnerella, ninguém conhece Cândida. Ou então vocês estão ignorando aí corrimento. Estão ignorando corrimento? Corrimento que dá aí sinal de Gardnerella e candidíase. Mas vamos lá. Saímos do período menstrual, entramos na fase folicular. E na fase folicular passa por um período de um sangue mais alcalino, né? Faz pouco tempo a live, Paty. Então pode acontecer a proliferação. Se você está sentindo que o pH da sua vagina está muito ácido, o que você pode fazer? Você pode fazer um banho de assento de bicarbonato de sódio. Sabem como é que faz banho de assento? Numa bacia para 1 litro de água, você coloca ali umas 3 colheres de bicarbonato de sódio. Mistura tudo direitinho ali, faz um banho de assento para dar uma acalmada. Isso serve tanto para candidíase quanto para Gardnerella. Entenderam? Já sim, eu tenho corrimento. Pronto. Gardnerella, que de gata não tem nada. Gardnerella a bicha é terrível. Dá uma coceira, dá uma vermelhidão, vocês não suportam ter relação sexual. Então, para todo mundo aí que diz que sim, banho de assento com bicarbonato de sódio. É aquele pozinho branco, encontra em qualquer farmácia da cidade de vocês ou em casas de produtos naturais. Já tive GAD, pois é. Tal da GAD, a tal da... As crises de Gardnerella normalmente acontecem por conta dessa diferenciação do pH da nossa vagina com o sangue menstrual, que é um pouco mais alcalino. Então, se vocês sentirem essa diferença, se quer que a vagina fique um pouco mais ácida e não mais alcalina, aí nós utilizamos vinagre de maçã, orgânico, tá? Não é vinagre com álcool, não. Coloca vinagre, faz um pouquinho de... uma misturinha de vinagre diluído em água e aplica no canal vaginal. Aqui, ó. Isso para a vagina ficar mais ácida. Quando ela tá muito alcalina, você sentiu desconforto demais, tá com Gardnerella, tá com candidíase, aí você tem que descobrir se é porque tá muito ácida ou se é porque tá muito alcalina. Certo? Quando vocês têm esses problemas, os orgasmos passam a não ser mais tão intensos e acaba com aquele cheiro de peixe. Aquele cheiro de peixe, gente, não é cheiro natural de vagina, não. Vagina. Cheiro de peixe não é cheiro natural da nossa microbiota, tá? Então, se ter com cheirinho de peixe muito exagerado, pode procurar que tá com desequilíbrio da Dona Gade. Exatamente, calça jeans todos os dias, muito obrigada. Sabonete com muito cheiro, muda o pH da vagina também. Vocês são maravilhosas, vocês são maravilhosas, obrigada. Utilização de protetores diários, sabonetes íntimos, desodorante íntimo, tudo isso desregula o pH da nossa vagina e com essa desordem acaba gerando aí vaginoses bacterianas. Principalmente causado por Gardnerella,
Causado por Gardnerella, não. Gardner, né, que é o nome. Gardnerella ou candidíase. Minhas calcinhas sempre rasgam na parte... Acontece, Leda, mas não é por conta de corrimento não, né? É por conta do corrimento? Tem uma diferença entre corrimento e muco cervical. Vocês sabem a diferença entre corrimento e muco cervical? Primeira vez que vejo a live, amei. Ai. E cheiro de chulé também não é característico, tá? De vagina, não. O cheiro tem que estar agradável mesmo. Aquele cheiro de um muco mais leitoso, mais fluido. Tem que estar cheirosinho. Cheiro de muito peixe, porque tem gente que tá acostumado a ouvir dizer aí que cheiro de peixe é cheiro de vagina, mas não é. Então, te cuida que pode ser que vocês tenham algum tipo de desequilíbrio, por isso que tá com cheiro característico. Pode me chamar no direct, tá? Quem tiver dúvida, eu sempre respondo. Às vezes eu tenho um paciente o dia inteiro, mas aí eu consigo responder vocês depois, tá bom? Agora eu vou contar uma história pra vocês, uma curiosidade. Vocês sabiam... Gente, vocês estão aí? O vídeo pausou? Vou contar uma história pra vocês agora. Vocês estão aí? Comentem pra eu saber. Ó, os corações chegaram, então estão aí. Tô amando. Ai, que bom que vocês estão gostando. Pronto, vamos lá, vou contar uma história pra vocês. Sabonete líquido de bebê é bom pra vagina. Se for a base de glicerina, pode usar, tá bom? Pode usar a base de glicerina. Todo mundo que tá aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindas. As minhas companheiras que já acompanham também, um beijo pra vocês. Vocês sabiam que cada uma de nós já estivemos dentro das nossas avós? Como assim? Gente, ó, água de coco. Não é cachaça hoje, não. Não, infecção urinária não passa... depende. Aliás, depende. Se você tiver algum tipo de baixa imunidade e elas subirem pela uretra, pode ser que cause, sim, uma infecção urinária. Mas não é algo corriqueiro, tá? Vou contar uma história pra vocês. Todas nós já estivemos dentro das nossas avós. Eu vou explicar como. Quando as nossas avós estavam grávidas da nossa mamãe já tinha todos os óvulos, em torno de 7 milhões de óvulos. Dá pela sexta, sétima semana, já fica tudo armazenado ali. Então, quando nossas avós estavam gestando as nossas mães, nós que somos um óvulo, mais um espermatozoide, já estávamos dentro da nossa mãe. Aposto que ninguém sabia dessa. Vou até esperar vocês responderem aí. Vocês conheciam essa história? Muito legal, né? Vocês sabiam dessa história? Quando nós estamos no útero das nossas mães, nós já produzimos 7 milhões de óvulos. Por exemplo, o meu filho, né, quando eu tiver um filho, ele já vai ter estado no útero da minha mãe. Eu já! Muito bom! Não, legal, eu não sabia. Pois é, seu filho já esteve no útero da sua mãe. Porque quando nós estamos lá pela 7ª, 8ª semana, salvo engano, nós já produzimos, né? Já tem ali uma produção de óvulos. Na primeira menstruação, que se chama menarca, nós estamos ali com em torno de 400 a 500 mil óvulos. Na altura de 30 a 40 anos, nós temos ali ainda armazenados 400 óvulos para serem liberados. Eu não sei se vocês viram uma imagem que eu postei nos stories explicando para vocês o que são folículos. Os folículos nada mais são do que a casinha do óvulo. Sabe? É uma massa e dentro dessa massa nasce o óvulo. Entenderam? Então, ele é liberado ali. Nasce não, perdão, ele já vem pronto. Como eu disse para vocês, desde o útero das nossas mães nós já temos os óvulos prontos.
Estou adorando as aulas, muito bem, acompanha. Então aqui, ó, tô fazendo aqui um buraquinho. Aqui é o folículo e aqui onde está meu dedo, esse dedo aqui seria o óvulo. Então, vou tentar mostrar aqui pra vocês. Nessa altura aqui, ó, aqui é o nosso colo uterino. E aí vem as trompas e o nosso útero. Lá é formado os folículos. E dentro de cada folículo vem óvulos. E aí um folículo se desenvolve mais do que o outro. E aí o óvulo é liberado. Quer engravidar de novo? Eu vou dar uma dica aí, ó. Faça um método de percepção de fertilidade para descobrir o dia exato da sua ovulação. Lembrando que a gente não sabe que dia exatamente a gente está ovulando, mas se você fizer um método de percepção de fertilidade, a chance de você descobrir esse dia aumenta. O óvulo só sobrevive 24 horas ou ele é descartado. Então, ele só fica disponível ali para ser fertilizado durante 24 horas. Vocês sabiam disso? Quer dizer, então, que a gente só tem 24 horas para engravidar. Teoricamente. Por quê? Porque se eu transar 3 dias antes, os espermatozoides ficam ali vivos no muco cervical. E se eu transar no dia que o óvulo for liberado por esse folículo, aí o espermatozoide encontra no mesmo dia. Então, vocês entenderam mais ou menos como é que funciona a conta? O namorado dela tá ferrado. Gente, eu vou mostrar pra vocês o meu crush depois. Vocês querem ver? Vocês querem saber? Tô desviando o assunto da live. Foca! Vocês querem ver meu crush depois? Sim ou não? Só vou mostrar se vocês quiserem ver. Travou os comentários. Não tá subindo os comentários pra mim, não. Não? Vocês estão dizendo o quê? Que não querem ver? Não, essa resposta não? É pra quê? Pra quantas perguntas? Sim, sim. Gente, meu crush é estrangeiro. Meu crush... Ah, minha crush tá aqui na live. Ai, que lindo, casal. Tô emocionada agora. Meu crush não tá aqui na live, era pra ele estar aqui também. Se ele estivesse aqui, eu já ia mostrar ele agora. Meu crush não mora no Brasil, não é brasileiro. Mas eu vou dar mais detalhes pra vocês depois. Pra quem tiver curiosidade aí da minha vida particular. Vou voltar pro assunto da live. Depois eu falo pra vocês, eu conto a história de crush pra vocês. É uma história até engraçada, eu acho que vocês vão gostar. Um dia eu vou fazer uma live só pra contar os casos. E aí vocês me contam os de vocês, combinados? Estamos combinadas? Então, o que acontece? Entre 9 a 23 dias, o FSH, que é o nosso hormônio folículo estimulante, começa a subir. Começa a subir FSH, 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 e aí ele está estimulando justamente a formação do folículo, que é para liberar o óvulo. E nesse período acontecem muitas transformações no nosso corpo. Quando a gente toma um anticoncepcional, a gente priva o nosso corpo de ter essas transformações. É por isso que é importante que nós não cortemos esse ciclo. A gente precisa passar, é como as estações do ano, como as fases da lua, como eu disse para vocês na live lá sobre menstruação. Então, permitam que o corpo de vocês passe por esse ciclo, sabe? Então, eu acho assim, de muita importância mesmo, porque além de motivos psicológicos, energéticos mesmo, existem motivos fisiológicos que eu vou falar pra vocês exatamente agora. Quando sobe o nosso estrogênio, quando o nosso estrogênio tá legal, ele tem algumas funções que o nosso corpo desempenha melhor se o nosso estrogênio, guardem bem esse nome, se o nosso estrogênio estiver ok, tá? Então,
sem estrogênio, primeiro, vocês vão passar já tenho 2 filhos. Eu não tomo anticoncepcional. Você pode usar o DIU e outros métodos não hormonais. Porque se você ficar privando seu corpo, eu vou falar agora. Boa, nunca tomei. Eu também nunca usei anticoncepcional, não. Vou falar agora, para vocês que utilizam anticoncepcional. Hormônio sintético não é a mesma coisa do hormônio produzido no nosso corpo. Sem o estrogênio no nosso corpo, vocês vão ter secura vaginal, calorão, falta de lubrificação. Quem aí tem problema de lubrificação na hora do sexo, na hora da penetração? Gente, vou puxar um parênteses aqui. Falta de lubrificação não é normal. Não é natural. O certo é nós estarmos lubrificadas o suficiente para receber uma penetração. Isso é como a natureza nos projetou. Porque senão vai causar fissura, desconforto, dor. Dor na relação também não é normal. Aquela dor insuportável mesmo que eu tô falando. Então, osteoporose, porque o estrogênio ele tem receptores no nosso corpo específicos que vão cuidar de ossos mais saudáveis. A nossa pele também. O estrogênio, ele regula tudo isso daí. Então, se ele tem um funcionamento mais natural, vamos dizer assim, um funcionamento normal, o seio fica mais bonito, o formato do seio. Boa noite para quem chegou agora. Pílulas do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é uma bomba de hormônio. Ela vai impedir a ovulação, só que com uma carga de hormônio maior. Se ela não impedir a ovulação, ela vai atrasar a ovulação. Então não é recomendado que se utilize pílula do dia seguinte várias vezes, porque você está enfiando hormônio no seu corpo e é um hormônio sintético, não é um hormônio natural. E isso desregula o nosso ciclo, tá? Então é importante usar mesmo só assim quando não tiver jeito, tá bom? Não sei, subiu aqui quem perguntou sobre pílula, mas eu espero que tenha respondido. Você queria saber exatamente o que sobre a pílula? A pílula do seguinte é exatamente uma bomba de hormônio. Quem toma a pílula do dia seguinte não pode ficar tomando como se fosse método contraceptivo, não, tá? Porque senão vai ficar toda vez impedindo o seu ciclo, impedindo o aumento do estrogênio, o aumento da progesterona. O estrogênio ele é um hormônio bem mais forte. A progesterona é um hormônio mais good vibes, é um hormônio mais da tranquilidade, é um hormônio que prepara ali a caminha pro bebê, é um hormônio mais paz e amor. O estrogênio é um hormônio mais forte, né? Porque se você não tiver estrogênio correndo ali na sua corrente sanguínea, secura vaginal, dores de cabeça, náuseas, essa enxaqueca que você não sabe de onde veio, pode ser sim um desequilíbrio hormonal. Quem tem muita dor de cabeça, tá, queria o DIU, mas por aqui tá tenso. O ideal é a utilização do DIU. Eu aconselho DIU de cobre ou DIU de mirena. Então, preservação da massa óssea, coagulação sanguínea, melhora o nosso perfil lipídico, humor. Então, quem não tem uma boa dosagem de estrogênio, precisa conversar com o seu ginecologista para ver esse nível hormonal aí, porque senão você vai ter logo problema de osteoporose. Chegou ali perto da idade da menopausa, Jesus, precisa fazer logo sim uma avaliação hormonal, porque se o estrogênio estiver abaixo, vocês vão ter várias complicações aí. Tem endometriose. Eu falei sobre endometriose hoje. O que acontece? Aqui em cima, no nosso útero, vai criar um tecido, né? Um tecido rico em nutrientes, sangue, para sustentar uma gravidez, um bebê. Então, quando esse tecido ele prolifera para outras áreas, bexiga, intestino, pode ter até no intestino. Quando o sangue da menstruação não fica no útero e essas células vão para outro lugar, aí cria um tecido, como se estivesse crescendo um terceiro braço em outras partes do corpo, não tem? Quando cresce uma parte a mais. Então, isso acaba gerando aí muita dor durante a relação sexual, enfim. Várias complicações por conta da... Bom toque, Rayane. Anticoncepcional,
pode diminuir a libido. Por quê? Porque quando nós tomamos o anticoncepcional, ele mantém a taxa hormonal aqui, ó, o mês inteiro. Ela não tem essa variação, ó. Então, se eu tô aqui o mês inteiro assim, o meu corpo entende o quê? Que ele não precisa fazer aquele paranauê todo da ovulação, levantar minha libido, me dar vontade de transar. Não, eu fico aqui, ó, no marasmo, na monotonia aqui, ó. Aqui, ó. Então, se não tem essa variação hormonal, a tendência é baixar a libido, porque o corpo entende que aquela que não tem ovulação, né? O anticoncepcional corta a ovulação e que não precisa ali te dar vontade de transar, libido pela vida, enfim. É complicado. Dói mesmo. A endometriose, eu tenho casos de pacientes que relatam esse problema. Ai, subiram uns coraçõezinhos aqui agora. Ser abaixo do peso pode ser questão de anticoncepcional? Pode ser uma questão de tireoide, hormônio da tireoide, viu, Leida? Eita, tem muito pra conversar com a gente então. Ana Luiz, a gente fala muito sobre libido aqui, tanto feminina quanto masculina. Gente, a libido, ela é um assunto muito complexo. Porque não tem a ver exatamente só com taxas hormonais, mas depende dos hormônios. A libido é muito psicológica. É uma libido que a gente chama libido pela vida. Energia vital, a energia que você tem para trabalhar, para criar projetos, para se esforçar em algo novo, para suas relações se darem melhores relações interpessoais. Então a libido é muito mais do que vontade de transar. É vontade de transar, claro. Né? Nós falamos aqui sobre isso todos os dias. Mas a libido vai muito além disso. Então, tem muitos fatores psicológicos, como estresse, ansiedade, depressão, que influenciam na nossa libido. Anticoncepcional. Pois é. Então, vamos lá. Continuando aqui o assunto. Quando o estrogênio está muito alto, também traz prejuízos. E aí eu vou falar os sintomas e vocês percebam aí se vocês têm algum desses sintomas. Estrogênio muito em alta, muita dor de cabeça, náuseas, acúmulo de líquido, você fica mais inchada, sabe? Com estrogênio em alta, tá, gente? Inchaço da mama, aumento de peso, queda de cabelo, insônia, fadiga, inchaço da mama e algumas facilitações para câncer. Abre as portas aí para câncer. Então, quando o estrogênio está muito em alta também, causa prejuízos. Eu vou ensinar a parte do ponto G mais pra frente, quando a gente já estiver finalizando essa parte hormonal, tá? Michele, isso é relativo. Por que o homem sente mais vontade do que a mulher? Eu tenho recebido casos de muitos homens que têm relatado que não sente tanta vontade assim, enquanto a parceira... Hoje mesmo eu atendi um caso desse, que a parceira tá com muita libido, tá ali nos picos, e o parceiro não corresponde ao fogo. Então isso depende muito. Eu acho que hoje tá pau a pau. O que vocês acham? Vocês acham que homem sente mais vontade do que mulher? Ou aí tá pau a pau? Opinem aí. Pois é, repense sobre essa questão do anticoncepcional, viu, Ana? Vocês acham mesmo, gente, que homem sente mais vontade do que mulher? O homem tem a testosterona, que é o hormônio sexual principal masculino. Nós também produzimos testosterona. Vocês sabiam disso? Também produzimos testosterona em quantidades menores. E pode ser que exista muito da cultura. Vocês sabem que aqui eu não falo só do aspecto sexual da coisa. Eu falo muito sobre o aspecto psicológico, social, histórico, filosófico. Tudo isso eu falo aqui. Então, existe uma cultura de que o homem sente mais vontade. Mas eu acredito, Michele e quem perguntou junto, eu acredito que a mulher ela é mais recolhida. Nós historicamente fomos ensinadas a não sentir prazer.
Só que aqui não vai ter isso, porque eu vou ensinar vocês a sentir prazer sim. Muitos orgasmos, orgasmos intensos. Então a mulher, ela é historicamente reprimida. O prazer da mulher, ninguém nunca se preocupou em falar sobre o prazer da mulher. Falar sobre clitóris, ninguém nunca se preocupou em estudar muito sobre isso. São estudos recentes sobre o prazer da mulher, vocês sabiam disso? Então, historicamente, nós somos ensinadas a ser mais oprimidas, mais contidas, recatada e do lar. Então temos essa impressão de que o homem sente mais vontade, mas a mulher, ela é mais reprimida. Porque se você der corda para a mulher, ensinar a mulher a sentir prazer, pode ter certeza que a mulher vai sentir tanta vontade quanto o homem. Eu posso garantir isso para vocês. Anticoncepcional, a relação entre anticoncepcional, depressão e ansiedade. O que acontece? Como eu expliquei antes, o controle do humor é feito pelo estrogênio. Esse hormônio, ele é muito importante. Quando eu tomo anticoncepcional, eu estou privando o meu corpo do estrogênio. Quando eu privo o meu corpo do estrogênio, eu estou ali prejudicando meus ossos, eu estou prejudicando meu cabelo, queda de cabelo, pode reparar, queda de cabelo, insônia, fadiga, ansiedade, tudo é feito de baixa do estrogênio. Eu adorei os corações que subiram agora, vocês são maravilhosos. Amo pesquisar sobre prazer, ótimo. Altos orgasmos. Meu amor! Mexe! É solteira mesmo que a gente aprende a ter orgasmo. Aproveita que tu tá solteira. Aí que nós temos que aprender a nos conhecer. Como eu sempre digo aqui para quem me acompanha há mais tempo. Primeiro, você tem que saber do que gosta. Pra depois dizer pro parceiro. Porque se nem eu sei do que eu gosto, como é que eu vou ensinar a pessoa? Como é que eu vou dizer pra pessoa como é que ela vai me incitar, me estimular? Vocês entendem? Vocês percebem isso? Se eu não sei me estimular, como é que eu vou saber do que eu gosto? Então se descubram primeiro. A responsabilidade do orgasmo não é do seu parceiro. Homens e mulheres que estão me ouvindo aqui. A responsabilidade do orgasmo, pasmem, é sua. É sua. Isso aí, isso aí. Eu não passo vontade também, não. Uma coisa que não é para economizar. Orgasmo. Orgasmo não é para economizar. Depois, já fiquem preparadas, porque depois dessas lives sobre ciclos femininos, ciclo menstrual, essa parte toda da preparação, nós faremos uma maratona de lives só sobre orgasmos. De todos os tipos. Orgasmo vaginal, orgasmo clitoriano, orgasmo no mamilo, orgasmo em todas as partes do corpo, orgasmo tântrico, orgasmo retardatário. Eu vou falar sobre todos os tipos de orgasmo e vou ensinar vocês a ter todos os tipos de orgasmo, porque pessoas que têm mais orgasmo são pessoas mais felizes. Então, é isso aí. Primeiro do que namorar. Pois é, então se conheçam primeiro para depois passar para os parceiros. Pode viciar, pode viciar. Vão mandando as perguntas que eu vou inserindo no assunto. Vocês vão assistir as lives sobre o orgasmo? Eu posso contar com vocês? Eu posso contar com vocês? Que tipo de dor, Michele, que você sente? O interessante é que durante a gravidez e antes nós façamos exercícios íntimos para fortalecer o nosso assoalho pélvico e não sentir dor. Então, nunca tive no mamilo, pois é possível, tá? Quem assistir, eu vou explicar. Prazer na penetração, prazer no mamilo, prazer vaginal, eu vou explicar tudo. Então, o que é preciso fazer? Um fortalecimento dessa região. Nós temos 13 músculos do assoalho pélvico que sustentam ali intestino, bexiga. Então, essa musculatura tem que ser bem forte. Então, Micha, que perguntou aí. O interessante é que faça exercício do pompoarismo até para você ter um parto mais tranquilo, mais humanizado, mais saudável, sabe? E pasmem, já ouvi relatos de mulheres que tiveram orgasmo durante o parto. Mas eu vou contar essa história para vocês lá nas lives sobre o orgasmo. Mas fiquem aí com essa curiosidade também. Mulheres que tiveram orgasmo na hora do parto. Então, Michi, não é... Como é que eu posso dizer?
não é normal sentir dor, mas a gente precisa avaliar que tipo de dor. E aí eu vou ensinar depois para vocês quais são os exercícios que nós temos que fazer para ter ereções clitorianas. Quem sabia aí que clitóris entra em ereção? Sabiam que clitóris entra em ereção? Já responda a sua pergunta, Aline. Olha, recebi aqui um comentário de um homem. Infelizmente, existe muito homem ogro. Isso não facilita, deixa a mulher cada vez mais à vontade e se descobrir cada vez mais. Exatamente. Nós temos que acabar com essa safra de homem ogro aí, ou então educá-los para que eles, né, dê mais espaço para as mulheres. Porque uma mulher que goza é uma mulher mais feliz, é uma mulher mais... Porque tem muito homem que reclama que mulher não sente vontade de fazer sexo. Mas vai reparar na qualidade do sexo que o sujeito está oferecendo. Aí ninguém vai querer mesmo. Então tem que ser sexo de qualidade, a mulher tem que sentir prazer, tem que se sentir à vontade, tem que se sentir desejada, tem que se sentir pegada. Pegada forte, firme. Então, vamos olhar para a qualidade desse sexo aí. Não sabia, gente, que tudo, poderosas. Sim, o meu entra em ereção. Olha, algumas já sabiam. Pois é, clitóris entra em ereção. Mas eu vou fazer uma live só pra falar dessa coisa maravilhosa. Será que dá pra ver? Aqui, ó, tem um capuz aqui. Chamada clítoris. Eu vou falar outra. Essa vocês não vão acertar. Vocês sabiam que o clítoris não envelhece? Val, eu vou falar sobre isso. Muitas vezes, principalmente há 20 anos atrás, não se preocupava tanto com o prazer feminino, é o que a gente estava falando antes. Então, as pessoas estão muito mal acostumadas a ter uma relação de qualquer jeito, sabe? Sem carinho, sem conexão. Essa é a palavra. Então, o que a gente pode fazer aí numa relação há 20 anos que você não tem um orgasmo? É introduzir, por exemplo, uma prática tântrica, que é um sexo mais lento, é um sexo mais de conexão. Ensinar o parceiro a fazer os estímulos certos. Ensinar o parceiro a te estimular no ponto G mesmo. Então, estimular a clítoris aqui no canal, aqui no feed, tem um vídeo explicando só sobre como provocar um orgasmo com sexo oral. Então, quando eu falo para vocês, mostrem os vídeos para os seus parceiros e parceiras, é sério, não é brincadeira. Envia o vídeo mesmo, não sintam vergonha, tá bom? Então, vocês gostam de comentar aqui na live, comentam muito quando eu faço o teste, mas nas publicações vocês não comentam tanto. Comentem nas publicações, que aí vocês vão aí espalhar o prazer masculino e feminino, principalmente que foi privado durante tantos anos. Então eu tô aqui, ó, pedindo biscoito para vocês comentarem mais nas publicações. Só consigo gozar com meu parceiro no oral. Vou ensinar orgasmo com penetração nas próximas lives. Deixa eu ver o que mais que vocês comentaram aqui. Eu não sabia, show. Tá se separando? Eu fiz um discurso aqui pra... Tá se separando porque não goza? E aí, gente, é justo se separar porque não goza com parceiro? Vou voltar aqui pro assunto. Vou voltar aqui pro assunto da live. Vamos aprender agora a palpar o nosso colo uterino. Vocês vão enfiar um dedo dentro do canal vaginal e vão procurar uma região aqui em cima mais arredondada, na textura da ponta do nariz. Pega na ponta do nariz aí, todo mundo agora. Ponta do nariz. Essa é a textura do colo uterino. E ele varia de altura, de acordo com o ciclo do mês. Por exemplo, fase folicular
ele vai estar numa altura aqui que ele já está mais afastado. Fase ovulatória, ele está mais próximo aqui. Então, você vai enfiar o dedo e vai descobrir em que fase você está de acordo com a altura do seu colo uterino. Legal, né? Isso é autoconhecimento. Se não acertou. Se não acertou. Comentário importante aqui. Lubrifica antes. Lubrifica o dedo. Tem mulheres que têm mais essa secura vaginal. E aí pode encontrar uma certa dorzinha ou desconforto. Então, pode lubrificar o dedo, principalmente com lubrificante à base de silicone. Vocês encontram em qualquer sex shop. E é interessante mesmo lubrificar o dedo. Obrigada por esse comentário, por esse lembrete aí. Eu vou deixar para vocês as fotos do colo uterino nos stories e vocês vão poder avaliar como é que tá o colo de vocês. Lembrando aí como estúdio de sobrancelha. Como é que é seu nome? Para eu poder te chamar pelo nome. Lembrou? Lubrifica o dedo antes. Agora tá. É normal ter algum escape 5, 6 dias depois? Para quem usa DIU, é normal ter algum escape de sangue 5 dias depois da menstruação. É normal, tá? Então, se você tem esse escape aí, tranquilo. Agora, qual a diferença entre corrimento e muco cervical? Como nós falamos no início, para quem não estava aqui, o corrimento, ele é, nessa fase que nós estamos falando, na fase folicular, ele é mais leitoso, branco, esbranquiçado, fluido, tipo loção mesmo. E não bolhoso, sem cheiro, ele não causa ardência. Muco vaginal não causa ardência, não causa coceira. Porque tudo que causa ardência, coceira e vermelhidão já não é normal. Pode ser agade. Pode perguntar, Érica. Mari, pronto. Então, nessa fase, o pH do muco, ele é um pouco mais ácido, mas não tão ácido quanto na menstruação. Certo? Na ovulação, o muco está mais docinho, para criar um ambiente propício para a fecundação. Olha como o nosso corpo, a natureza maravilhosa, essas mudanças dos hormônios, essa mudança de muco, mudança de sabor. Então, se tá ovulando, já sabe que a pepeca tá mais docinha. O muco tá mais docinho. Então, é interessante vocês saberem mesmo o gosto de vocês, o cheiro de vocês. Vou lá responder a pergunta da Érica, que pode ser a dúvida de mais alguém. Se eu transar sem camisinha, você sabe, e gozar dentro, eu imagino, mas eu estiver perto de menstruar, eu posso engravidar? Então, é muito complicado dar desses diagnósticos aí de teste de gravidez sem conhecer o histórico do ciclo da mulher. Mas se você tiver certeza que você está perto de menstruar, é possível que uma gravidez aí seja algo muito difícil, muito remoto. Por quê? A ovulação acontece ali no meio do ciclo. Depois da ovulação, 13 dias depois, 14 dias depois você vai menstruar. Só que a gente não sabe exato o dia da ovulação. E aí é que está o X da questão. Porque você não sabe o dia exato que o óvulo vai estar lá disponível. Entenderam? Mas eu sei que se eu ovulei, se eu tiver certeza, através de aparelhos, enfim, que eu ovulei dia 10, com certeza dia 24, um pouco mais, dia 27, a menstruação vai vir. Então a menstruação não atrasa. O que atrasa é a ovulação. Porque depois que eu ovulei, é certo. Quando eu falo eu, é nós, tá? Depois que nós ovulamos, é certo que 13 dias a menstruação vai descer. 13, 14 dias.
Esse período não é variável. Agora, o período da fase folicular é variável. Ele pode variar entre 9 e 23 dias. A fase folicular que nós estamos falando é a fase que precede a fase ovulatória. Já tive orgasmo na mama. Ai, que comentário gostoso. Adorei, Gislaine. Mari, já usou pomada? Mas o que que volta? Olha, Leda. Mulheres multiorgásticas. Agora, eu expliquei pra vocês sobre os banhos de assento, né? Quando o pH da vagina tá muito ácido, aí nós tomamos um banho de assento, senta na bacia com bicarbonato. E aí o pH da sua vagina vai ficar mais básico, mais alcalino. Se ele tiver muito alcalino, aí a gente faz um banho de assento de vinagre de maçã orgânico. O que é bom também para Gardnerella? Anota aí quem já teve. Barba-timão. Vocês conhecem barba-timão? É uma casca, maravilhoso, gente. Barba-timão é ótimo para muitas outras coisas. Barba-timão é um antibiótico natural, que é a casca da árvore, tá? Malva, camomila, calêndula, tancagem, alecrim, também são muito usados na ginecologia natural para combater Gardnerella e candidíase. Então, quem tem essas vaginoses de repetição, o que é vaginose de repetição? Tá sempre acontecendo. Corrimento, vermelhidão, coceira, odor. Então, já sabe, sua Gardnerella está descontrolada. Tem que dar uma controlada nessa microbiota aí. Agora, o alho também é um antibiótico natural. Vocês sabiam que nós podemos introduzir um dente de alho sem ruptura, sem fissura, dentro do nosso canal vaginal? Vocês sabiam disso? Que a gente pode introduzir dente de alho? Joana, o que é bom para ressecamento na vagina durante a menopausa? Exercícios do assoalho pélvico, pompoarismo. Porque você vai movimentar essa musculatura e vai estimular as glândulas de Bartolini, que são responsáveis pela lubrificação. E aí, enquanto você está iniciando os exercícios íntimos do pompoarismo, eu vou dar um curso específico para isso. E aí, quando você estiver fazendo o pompoarismo, vai estimular essas glândulas e você vai ter uma lubrificação natural. Você pode usar também um lubrificante à base de silicone, mas a sua lubrificação vai vir se você for fiel ali aos exercícios do assoalho pélvico, que é um exercício de fortalecimento. É bom para lubrificação, é bom para ereção clitoriana, é bom para orgasmo com penetração. Então é interessante que a gente fortaleça essa musculatura aqui, ó. Contrai, solta, contrai, solta, contrai, solta, contrai, solta. Não, gente, o alho não queima, não. Pode ficar despreocupado, o alho não queima. Segundo a ginecologia natural, tirando os açúcares, tudo que a gente, todas as ervas que a gente pode tomar, a gente pode introduzir na vagina. Então, imagine aí, né? Que legal. Então, se eu posso tomar chá de mastruz, se eu posso usar calêndula, camomila, chá de orégano, tudo isso eu posso introduzir na vagina. Parece assustador, mas é verdadeiro. Própolis com óleo de coco também pode. Deixa eu ver aqui se subir. O alho serve como um antibiótico natural, tá? Serve como antibiótico natural para essas vaginoses, queimação na vagina, vermelhidão, corrimento. É ótimo como antibiótico natural, para vocês não ficarem se enchendo de antibiótico quando tiver Gardnerella. É para isso que eu tô dando essas dicas de ginecologia natural. Esses chás que eu falei, de camomila, malva, usar bicarbonato, tudo isso, própolis com coco, mas aí vocês dão uma diminuída porque no própolis tem um pouquinho de álcool. Então é uma gotinha de própolis, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Rayane, gozar com esguicho é show, não é verdade.
É coisa de filme mesmo. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Barba Timão deixou apertadinha. Mas é temporário. Quando você faz exercício íntimo no assoalho pélvico, aí é definitivo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida de vocês aqui. Sai normalmente o alho. Não, Mari, não é na hora de dormir, tira no dia seguinte, não. 4 horinhas, se você nunca colocou, apenas 2 horas, tá? Mas pode introduzir o alho, que não vai trazer nenhum prejuízo pra você. Pelo contrário, é um ótimo anti-inflamatório. Se sentiu que... Já é bom sem tempero, imagina com alho. Se sentiu que tá... eu tô sentindo que eu tô com coceira, incômodo, minhas bactérias estão desreguladas, estão loucas lá. Senti que eu tô com isso? Eu vou usar um chazinho, eu vou usar um alho. Eu não vou enfiar antibiótico no meu corpo. Vocês estão entendendo? Paty, algum chá? Como assim? Eu não entendi. Eu vou ensinar, Érica, os exercícios do assoalho pélvico. Eu vou ensinar aqui, ó, contrai, solta, contrai, solta, contrai, solta. Contrai e solta aí, pra ver se vocês estão boas de saber como é que é. Porque eu vou ensinar do zero, eu vou ensinar do básico. Mas antes a gente precisava falar sobre o ciclo feminino, da menstruação, da fase folicular. É assim, ó, gente, ó. Contrai, solta, contrai, solta, contrai, solta, contrai, solta. Façam aí 15 repetições em 30 segundos pra ver se vocês conseguem. 15 repetições. O alho descascado, sem casca. Paty, nesse caso aí você precisaria de uma indicação para uma limpeza mesmo da parte do útero, do endométrio. Esse de limpeza, eu aconselharia o de camomila, que é um chá mais calminho, mas eu vou procurar um específico no nosso manual de ginecologia natural para te falar sobre essa limpeza. Aí você me procura no direct amanhã, que eu vou te falar com toda certeza, tá bom? Mas o de camomila já dá uma acalmada legal, eu gosto bastante. Viu? Parece que é uma coisa simples, mas quando a gente ingere, a gente consegue notar a diferença. Mas eu vou procurar um específico. Você tá sentindo alguma coisa? Isso contrai durante a penetração. Só que eu vou explicar pra vocês o seguinte: a contração não é só na hora da penetração pra dar prazer pro parceiro, que eu imagino que vocês já estão pensando isso. Isso daí é pra evitar infecção urinária, é pra evitar flatos vaginais, é pra evitar justamente aí a descida do assoalho pélvico, dor na hora da penetração. É para ter uma gravidez mais tranquila na hora do parto. Então, o contrai e solta, contrai, solta, contrai, solta. Não é bom só na hora do sexo e nem só na hora da penetração. É uma questão de saúde, saúde íntima. Quem faz exercício de impacto na academia tem por obrigação fazer exercícios do assoalho pélvico. Deixar a vagina fitness também, porque senão você vai ficar flácida. Então, muito cuidado quem faz exercício de impacto. Sabonete íntimo, não. Principalmente todo dia. A resposta é não. A resposta é não, tá? Érica. Isso aí, Mari, boy pira, mas a gente tem que pirar também no nosso autocuidado e fazer o exercício íntimo pelo menos 10 minutos por dia. Gente, 10 minutos por dia, se você não puder separar pra si mesma, aí o negócio tá errado, tá estranho. Vocês têm mais alguma pergunta? Pra não ficar muito extenso, pra vocês não ficarem enjoadas da minha cara aqui. Leda, principalmente quem fez aquele corte da episiotomia, precisa fazer contrai e solta. Gente, a hora passou muito rápido, eu vou ter que encerrar a live, mas eu vou deixar salva, nem deu tempo de eu responder perguntas. Muito obrigada pela participação de todas. Eu volto amanhã. Vou fazer uma outra live no mesmo horário, vou falar sobre ovulação e a gente continua esse papo aí sobre exercícios.